Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós estamos lendo as lendas e os contos escritos no livro Lendas do Povo de Deus de Malba Tahan. Na história de hoje, vamos ler o conto Amor Filial, que começa com um texto que é uma máxima de Zocar. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, como honras ao Senhor, porque os três tomaram parte em tua criação. Isso é incrível. Só esse texto aqui, a gente poderia ficar um dia inteiro, um vídeo inteiro falando sobre isso. Os três, ou seja, seu pai, sua mãe e Deus, tomaram parte na sua criação. Mas vamos lá, vamos entrar na história. Vamos a ela. Ao receber da mulher a preciosa esmola, o velho solitário assim exprimiu a sua gratidão. Bem vejo que és boa, caridosa e simples. Queira Deus que teu filho seja dedicado, afetuoso e sincero. A mulher sorriu orgulhosa. O teu voto, disse ela num tom não isento de respeito. Felizmente nada significa para mim. Estou certa de que não há filho mais carinhoso e mais abnegado. É inexcedível a dedicação que meu filho tem por mim. E vendo que o ancião continuava a fitá-la, sereno e imperturbável, ela juntou com voz bem timbrada. Para justificar o orgulho que tenho por meu filho, vou contar-te um pequeno episódio. Um dia saímos, eu e meu filho, juntos a passeio. Em meio do caminho, encontramos na estrada um trecho quase intransitável por causa de um lençol de lama que as últimas chuvas haviam feito ali aparecer. Meu filho tinha o braço gravemente ferido e não podia por isso carregar-me. O que ele fez então? Não querendo que eu maculasse as sandálias na lama da estrada, deitou-se no chão e eu atravessei o trecho lamacento, pisando sobre o seu corpo. Que outra mãe neste mundo teria recebido de um filho querido maior prova de carinho e respeito? O sábio respondeu com brandura, num demorado olhar: minha filha, o teu coração está cheio de orgulho, mas esse orgulho não tem razão de ser. Escuta, ó mulher, se teu filho tivesse feito por ti 1000 vezes mais do que fez, não teria feito nem a metade do que prescreve o livro sagrado em relação ao amor filial. Que história incrível! Como eu disse, são pequenas histórias nesse livro que trazem conceitos incríveis para a nossa vida, para nós como filhos e como pais que somos. Né? Talvez você seja pai, talvez você seja mãe, mas com certeza você é filho. E isso fala sobre a nossa identidade. E no texto inicial que lemos, sobre o amor filial, que considera Deus, nosso pai e nossa mãe, como coparticipantes da nossa natureza, do nosso nascimento, e conectamos com essa história, nós devemos compreender que por mais que nós façamos, por mais que nós fizéssemos, tanto a Deus quanto aos nossos pais, seria muito pouco perto daquilo que eles fizeram. Ou seja, eles nos deram a vida. Nos tempos de hoje, muitas vezes nós vemos, e como eu trabalho com crianças, pais, mães, famílias, enfim, nós vemos pais e mães que não conseguem imprimir em seus filhos uma visão sobre o poder e o papel de pais e mães. São pais e mães que muitas vezes se colocam no lugar, como essa mãe, de se orgulhar dos feitos dos filhos, ou às vezes se orgulhar porque o filho ou filha é bonitinho ou bonitinha. Deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe. Orgulhe-se por ter dado a vida ao seu filho. Mais do que isso, orgulhe-se por ser aquele que conecta Deus, o autor da vida, ao seu filho e o seu filho a Deus. Esse deve ser, se existir qualquer tipo de envaidecimento em nós, que seja esse. Se você não é pai, não é mãe, olhe para os seus pais com honra, porque eles te deram a vida a você. Eles foram portadores da vida que está em Deus, que estava em Deus e geraram você. Hoje nós vemos com muita dor, muitas vezes jovens, crianças até, não compreendendo o valor da própria vida, dizendo aquela frase que para mim é terrível: eu não escolhi nascer. Que Deus nos guarde disso, que nós possamos entender o amor filial. Não é à toa que Deus é Pai, não é à toa que nós temos nele a maior expressão de amor, o amor que se entrega pelos filhos. Que, mais uma vez, nós como pais, possamos ser portadores desse amor que é abnegado, mas é um amor que
compreende a origem da vida, não é um amor de paixão, é um amor de amor verdadeiro. Não é um amor que quer satisfazer apenas as vontades, porque infelizmente nós vemos isso de uma forma muito forte hoje em dia. Pais que querem demonstrar o amor através de presentes, através de coisas que podem ser dadas. Mais do que presentes, seja presente. Mais do que coisas que podem ser dadas, dê o que é mais valioso, que é a presença, que é a própria vida. Entregue-se no relacionamento, não para massagear o ego do seu filho, não para dizer que ele é maravilhoso, que ela é maravilhosa. Nós achamos isso mesmo, tá? Como pais, é isso que nós achamos, mas mais do que isso, que nós sejamos portadores, não apenas da vida biológica, mas que nós sejamos portadores da vida emocional, que nós sejamos realmente âncoras emocionais, não âncoras para aprender, mas âncoras de balizadores. Que os nossos filhos encontrem em nós, pais, balizas emocionais. Ou seja, que ao terem uma necessidade de referência, eles possam olhar para nós e encontrar em nós bússolas que apontem para o destino correto. Não bússolas malucas, doidas, girando que nem um ventilador. Infelizmente nós vemos isso em muitos pais. Infelizmente estamos vendo às vezes crianças mais equilibradas emocionalmente do que pais. Que não seja assim na sua vida, que não seja assim na minha vida, que nós sejamos referências para os nossos filhos, referências emocionais. Que nós sejamos também referências de ética e moral. Que nós sejamos as melhores referências para os nossos filhos. Que nós não sejamos aquela referência de aprender o que não deve ser feito, que muitas vezes acontece. Mas que nós sejamos referências que os nossos filhos possam copiar, que eles possam fazer sim aquilo que nós fazemos, para além daquilo que nós falamos. E mais do que isso, e por fim, e mais importante do que tudo, que nós sejamos a referência espiritual na vida dos nossos filhos. Que ninguém ore mais na nossa casa do que nós, pais. Que eles não conheçam ninguém que busque mais a Deus, nenhum pastor, nenhum líder, ninguém que busque mais a Deus, que ame mais a Deus do que os próprios pais. Que não haja ninguém que seja a maior referência espiritual para os nossos filhos do que nós mesmos. Primeiro porque nós somos a maior autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Você sabia disso? Os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são de Deus. Eles foram delegados a nós para que nós cuidássemos deles. Por isso, se Deus encontrou em nós uma oportunidade de delegar a nós o cuidado daqueles que são filhos dele, ele viu em nós a capacidade de ocuparmos esse lugar de autoridade sobre os nossos filhos. Então nós não podemos, não temos o direito de desonrarmos esse nível de autoridade que Deus nos deu sobre os nossos filhos. Então, o maior nível de amor sobre os nossos filhos é levarmos eles ao encontro do Senhor, Deus. É levarmos eles à presença de Deus. É levarmos eles a um relacionamento saudável com Deus, para que eles possam, sempre que olhar para nós, não encontrar os nossos defeitos e pecados, porque eles existem e existirão, e importa que nós mostremos aos nossos filhos que nós não somos perfeitos, porque eles também não são. E não devem olhar para nós querendo encontrar pessoas perfeitas, não, mas eles devem olhar para nós olhando para pessoas que se arrependem, pessoas que erram, mas que se convertem dos seus erros. A Bíblia diz lá em Joel que chegaria o dia em que o coração dos pais seriam convertidos aos corações dos filhos. Mas em primeiro lugar, o coração dos filhos seriam convertidos ao coração dos pais. Perceba que o agente, em primeiro lugar, é o coração do pai. Então que eu e você, como pais, tenhamos corações que tragam os nossos filhos a se converterem, aos nossos corações se converterem principalmente ao coração do próprio Deus. Que nós sejamos verdadeiros sacerdotes dentro dos nossos lares. Aqui serve para você que tenha filhos ou não tenha filhos. Seja sacerdote no seu lar. Entenda que você tem um nível de autoridade sobre aquilo que leva o seu nome. E que Deus te dê sabedoria para bem gerir tudo aquilo que está debaixo da sua responsabilidade. Que você seja um bom mordomo de tudo aquilo que Deus delegou debaixo do seu nome.
e que você possa gerir bem tudo aquilo que Deus confiou a você. Sacerdote, aquele que conecta o mundo caído, aquele que conecta algo que está quebrado ou perdido a uma condição de religado, de reconectado a Deus. Exerça o sacerdócio verdadeiro no seu lar, não por imposição, não por força, não por autoritarismo, mas pela autoridade que o autor de todas as coisas delegou sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que essa história, que essa reflexão tenha te abençoado, tocado a sua vida, tocado a sua existência, abençoado a tua casa. E se foi assim, comente aqui embaixo, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas que também podem ser abençoadas e alcançados por essa mensagem. Não se esqueça, ative o sininho também para não perder nenhuma história deste livro incrível, Lendas do Povo de Deus, de Malba Tahan. Deus te abençoe e até uma próxima história.